Boa noite, boa noite. Que bom estar encontrando vocês aqui de novo. Eu estou feliz demais com os nossos encontros. Ontem foi maravilhoso, deixa eu baixar um pouquinho aqui. Eu hoje separei um momento especial para a gente começar. Ontem nós escutamos aquela música linda da Gal e hoje nós vamos começar a nossa noite de logoterapia com um poema que eu acho lindo e que eu queria ler para vocês. Boa noite, Rafael. Seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Por favor, me dá um sinal que eu tô com um microfone diferente hoje. Dá um legal para mim, Rafael, se estiver me ouvindo bem. Tô com um microfone diferente e quero saber se está tudo funcionando bem. Ok? Vou esperar para eu poder começar. Tá me ouvindo bem? Ótimo. Então, mais uma vez a gente está começando hoje, né, a nossa segunda aula desse nosso encontro breve de introdução à logoterapia, que nós nos programamos para fazer durante 3 dias. Iríamos viver a terça, a quarta e a quinta, mas por problemas técnicos eu só iniciei ontem. Então, nós estamos nos reunindo ontem, hoje e amanhã. Ontem nós tratamos do século XX como o século atormentado, segundo o Papa João Paulo II, e introduzimos um pouco do pensamento do que é esse tormento na vida do homem moderno, para poder hoje nós entendermos melhor essa proposta da logoterapia que Viktor Frankl traz para nós. Ele, como fruto, né, e como sobrevivente desse grande tormento, dessa grande tormenta que foi a Segunda Guerra Mundial e o vazio existencial que nasceu dessa realidade. Mas eu queria começar a noite de hoje lendo uma coisa especial para vocês. Estou com o texto aqui na minha frente para que vocês imaginem um pouco daquilo que é uma postura logoterapêutica. Eu vou ler para vocês. Olhem só. Eu sei que atrás deste universo de aparências, das diferenças todas, a esperança é preservada. Nas xícaras sujas de ontem, o café de cada manhã é servido, mas existe uma palavra que eu não suporto ouvir e dela não me conformo. Eu acredito em tudo, mas eu quero você agora. Eu te amo pelas tuas faltas, pelo teu corpo marcado, pelas tuas cicatrizes, pelas tuas loucuras todas, minha vida. Eu amo as tuas mãos, mesmo que por causa delas eu não saiba o que fazer das minhas. Amo o teu jogo triste. As tuas roupas sujas é aqui em casa que eu lavo. Eu amo a tua alegria mesmo fora de si. Eu te amo pela tua essência. Até pelo que você poderia ter sido, se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco. Eu te amo nas horas infernais e na vida sem tempo, quando sozinha bordo mais uma toalha de fim de semana. Eu te amo pelas crianças e futuras rugas. Eu te amo pelas tuas ilusões perdidas e teus sonhos inúteis. Amo o teu sistema de vida e morte. Eu te amo pelo que se repete que nunca é igual. Eu te amo pelas tuas entradas, saídas e bandeiras. Eu te amo desde os teus pés até o que te escapa. Eu te amo de alma para alma. E mais que as palavras, ainda que seja através delas que eu me defenda, quando eu digo que te amo, mais que o silêncio dos momentos difíceis, quando o próprio amor vacila. Esse texto chama-se Quando o Amor Vacila, de Fernando Pessoa, e eu quis trazer para cá hoje como uma ilustração do que seria um posicionamento ressignificado do amor. Oi Silvia, boa noite, seja bem-vinda.
Que bom ter vocês por aqui. Eu acho lindo quando nesse texto ele diz assim: até pelo que você poderia ter sido, se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco. A logoterapia é isso, gente. A logoterapia é mais do que somente uma abordagem terapêutica, uma ferramenta de cunho psicológico e de consultório. A logoterapia ela é uma forma de educar a alma, de reeducar a alma. Olá, Andréia, seja bem-vinda, querida. Eu passei o dia todo meditando sobre isso, passando por algumas situações na minha vida pessoal que me fizeram ainda mais ter força de falar sobre a perspectiva de ressignificar acontecimentos na vida da gente. E a gente vai ver na aula de hoje que a própria vida de Viktor Frankl é essa possibilidade de ressignificação. Para os que vão chegando agora, depois eu vou convidar vocês a verem o começo da aula, porque eu comecei pontualmente com a leitura de um poema chamado Quando o Amor Vacila, de Fernando Pessoa. E é através desse poema, e através especificamente dessa frase, né? Vou até pegar aqui de novo no meu roteirinho. Eu te amo pela tua essência, até pelo que você poderia ter sido, se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco. Bonito isso, né? Mas não fácil de viver. A logoterapia é uma perspectiva, gente, onde nós nos posicionamos e nós não nos deixamos sucumbir apesar das circunstâncias, né? Se a maré das eu te amo até pelo que você poderia ter sido, se a maré das circunstâncias não tivesse te banhado nas águas do equívoco. Ou seja, eu consigo enxergar além das circunstâncias. Eu consigo enxergar o ser humano apesar das suas limitações, apesar das suas dificuldades, apesar das suas circunstâncias. Eu consigo enxergar o valor da pessoa humana apesar do meu sofrimento. Isso é logoterapia. E é isso que eu pretendo e quero falar com vocês. Gente, eu não vou parar a nossa aula, mas como nós sabemos que estamos ao vivo, e nós precisamos sempre ter muita honestidade, o meu suporte do meu telefone, ele está balançando demais na mesa. Eu vou pedir licença a vocês para que eu me mude um pouquinho de lugar, eu vou só sair deste suporte para eu ir para outro aqui, só mudando um pouquinho aqui para poder não balançar mais, ok? Então, a logoterapia é essa possibilidade que eu e você temos de aprender, de reaprender a ressignificar as circunstâncias, as dificuldades, a ressignificar a nossa própria realidade. E a partir daí, dessa introdução que eu estou dando a vocês, é que a gente vai começar a entender quem é esse rapaz, esse Viktor Frankl, que muitas pessoas falam, algumas pessoas aqui no privado já me disseram que tem uma determinada simpatia por esse rapaz, e aí a gente começa já descobrindo isso. Viktor Frankl nasceu em 1905, ele faleceu agora em 1997. Agora, com relação ao olhar da história, né? Já faz um bom tempo. Morreu com 97 anos e 92. Eu confundo com o ano. Em 1997 ele morreu com 92 anos. Filho do meio de 3 filhos, era Walter, o Victor e a Estela. Eles nasceram de um casal de austríacos comuns, mas de uma família muito nobre, de uma família muito honrada. Seu Gabriel, pai de Viktor Frankl, foi médico. E, enquanto foi médico, ele acabou desenvolvendo alguns trabalhos de cunhos sociais que o levou a ocupar um cargo de ministro de serviços sociais na Áustria. Os detalhes de como era esse cargo, nós não sabemos muito bem dizer se esse ministério correspondia ao que nós entendemos hoje de Ministério de Cidadania, ou se era algo apenas ali mais regional.
mas o destaque do trabalho de seu Gabriel Frankl, Dr. Gabriel Frankl, chegou ao cume de se expandir pela cidade e ser procurado por pessoas para que ele alcançasse e cuidasse de mais pessoas. Seu Gabriel casou com mais de 40 anos com Dona Elza, mãe de Victor, e que estava na faixa dos 20 e 22 anos e foi apenas dona de casa, não trabalhou, mas porque era um costume da época. Nenhum sinal de relação de machismo ou de feminismo nessa perspectiva. Todos os filhos diziam que Dona Elza tinha uma personalidade muito lúcida, muito realizada. E na educação desses filhos, seu Gabriel percebeu que o que tinha mais aptidão para seguir a carreira dele como médico foi Victor. E assim se fez. Viktor Frankl, ele foi médico psiquiatra e desde os 15 anos de idade ele já começou a ler sobre psicoterapia, sobre psicanálise, sobre as ciências da psicologia. Mas as pessoas que escrevem e narram um pouco dos acontecimentos da vida de Frankl dizem que ele começou a questionar sobre o sentido da vida já no começo da infância. Veja que legal, veja que interessante. A motivação pelo sentido da vida já remexia vocacionalmente Frankl já na sua infância. Aos 15 anos, e aqui, antes de chegar nos 15 anos, eu queria fazer um adendo. Veja que interessante. A formação dos jovens dos países de primeiro mundo ainda está muito distante de nós. Já naquela época já era. Porque você imagine a educação que formou Viktor Frankl ao ponto de, aos 15 anos, é isso que eu queria falar, ele começar a se corresponder com Freud, que foi o fundador da primeira escola de psicoterapia em Viena, que é a psicanálise. Freud tem uma ligação direta e uma influência direta na decisão de Frankl de realmente seguir a medicina e na medicina ele escolher a psiquiatria. Dr. Gabriel, o pai de Frankl, era médico clínico geral, pelo que eu entendi do contexto histórico que eu li. E Frankl, com a influência e com a ajuda de Freud, optou pela psiquiatria. Mas porque também ele já vinha motivado pela questão do sentido da vida. Está entrando mais algumas pessoas aqui, eu gostaria apenas que vocês pudessem, por favor, confirmar se vocês estão me ouvindo bem. Tá certo? Eu vou continuando falando aqui. Saber se vocês estão me ouvindo bem. Vocês podem me dar um sinal, por favor? A aula de ontem, gente, já está no meu canal do YouTube para quem quiser acompanhar por lá. Eu até gostaria de pedir, você que está me vendo agora, se você já estiver me vendo pelo YouTube e esse vídeo já estiver gravado, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações, porque assim você vai ser informado e quando entrar algum conteúdo novo por aqui pelo canal. Eu nesse momento estou gravando pelo Instagram, mas vou estar deixando olha, eu usando o gerúndio, vou deixar no YouTube disponibilizado essa aula. Essas 3 aulas estarão no canal, como outros conteúdos que eu estou preparando para que eu possa entregar para vocês mais conteúdo, mais material sobre logoterapia. Voltando para a dinâmica lá, eu até anotei aqui, Frankl resolveu entrar em contato com Freud quando aos 15 anos ele leu um texto de Freud chamado Além do Princípio do Prazer. É um ensaio de Freud muito conhecido, uma das raízes, uma das bases do desenvolvimento do seu pensamento psicanalítico. E você veja, a que diferença nós estamos. Um menino de 15 anos, um adolescentezinho no início da sua adolescência, se interessar por um assunto tão sério que já vinha de um psiquiatra renomado, fundador de teoria, e ali eu fico imaginando a empolgação de Freud recebendo cartas de um menino tão jovem, interessado em coisas tão profundas e tão abstratas como o sentido da vida. Então, a participação de Freud na vida dele foi como de um mentor que foi organizando, foi direcionando
e foi levando Frankl, depois de médico, a se dedicar ao pensamento psicanalítico. Ele tanto passou pela escola de psicanálise, como ele também passou pela escola adleriana. Que Adler é um outro pensador teórico que fundou a segunda escola de psicoterapia de Viena. Deu uma pausa dazinha aqui, não sei. Eu vou tentar editar depois. Voltando aqui. Freud sempre se dedicou, se encontrou e encontrou a raiz do seu pensamento sempre a partir da vontade de prazer. Eu não vou entrar em detalhes aqui da psicanálise, até porque eu posso cair em algum equívoco, mas de maneira rasa, de maneira superficial, só para que vocês entendam, Frankl conheceu a ideia, a perspectiva do prazer em Freud, como também na escola adleriana ele conheceu o princípio do poder, que também é uma motivação do ser humano e que foi muito bem trabalhada também por Adler. Mas mesmo assim, mesmo estudando com a psicanálise, mesmo estudando com os adlerianos, Frankl ainda levava consigo uma grande inquietação, porque lá desde sempre, lá desde a infância, ele se perguntava sobre o sentido da vida e também sobre o sentido da morte. Então, Frankl foi percebendo aos poucos, e a partir do que Freud dizia e a partir do que Adler dizia, ele ia entendendo que eles estavam certos, mas não tinham descoberto tudo. E aqui, gente, eu queria trazer para vocês uma coisa que mais eu admiro em Viktor Frankl. A grande inovação do seu trabalho teórico é que Frankl não se coloca como alguém que descobriu a roda. Ele não se coloca como alguém que descobriu algo e que todos os que vieram atrás são um bando de imbecis e que a gente precisa esquecer e não levar em conta. É totalmente o contrário. Tem uma fala de Frankl, eu até anotei aqui, que é incrível quando ele diz assim, que sobre Freud, ninguém jamais poderá se comparar a ele. Veja que declaração interessante. Ele se tornou fundador, se equiparou a Freud no sentido de teórico, passou por todas as formações acadêmicas que precisava. Freud também era um grande intelectual. E mesmo assim, Frankl coloca Freud numa posição a qual ele merece estar. Freud foi quem deu o primeiro pontapé para que a gente pensasse de uma maneira científica, e de uma maneira acadêmica, e de uma maneira realmente séria, os dilemas da alma humana. Os psicanalistas estão aí. Os adlerianos estão aí porque Adler também trouxe uma grande contribuição com relação à vontade de poder. Eu agora usando um pouco das expressões franklianas. E Frankl, passando por essas escolas, ele descobriu uma terceira motivação humana, e, via de regra, os que vieram antes dele ficaram meio assim com a cara feia, Freud também ficou meio decepcionado, porque tinha grandes esperanças de Frankl ser um grande psicanalista. Mas aí Frankl entendeu que havia uma outra motivação, um outro movimento existencial ao qual o homem precisava também voltar o seu olhar, dar a sua atenção. Não só fundamentar a sua existência na vontade de prazer, nem fundamentar a existência na vontade de poder, mas mais do que tudo isso, Frankl entendia que o homem seria muito inteligente se ele conseguisse ordenar toda a sua existência para o sentido da vida. Ou seja, ele conseguiu, a partir das visões de Freud e a partir das visões de Adler, ele conseguiu entender uma terceira dimensão, um terceiro movimento, ou um nome que nós pudéssemos dar aqui. Mas que, em conjunto, isso é a meu ver, como logoterapeuta, hoje eu entendo dessa forma, há uma gradação de conquistas existenciais que podem ajudar o homem a sair do seu estágio de tristeza, de melancolia, de vazio existencial, como ele também vai dar-nos esse novo título, né? Ele, claro que vai encontrar algumas outras motivações e ele até vai dizer que quando o homem está intimamente voltado apenas para a sua vontade de poder ou para a sua vontade de prazer, provavelmente ele irá frustrar a sua vontade de sentido e, consequentemente, vai
acabar esbarrando com o vazio existencial. Porque o prazer não dura para sempre. O poder não dura para sempre. São conquistas momentâneas, muitas vezes em busca de uma compensação, mas não são o real motivo de alguém continuar existindo. E aí nós paramos um pouco para entender, quando a gente pensa nisso, para entender, às vezes, a motivação de uma pessoa que pensa ou que comete o suicídio. Olá, Aniele, boa noite, seja bem-vinda. Às vezes uma pessoa, e Frankl vai dizer que não é sempre, o motivo da depressão ou do suicídio ser o vazio existencial, mas também pode ser. Por quê? Porque esvaziado o seu prazer, esvaziado o poder de consumo, ou quer que seja a manifestação de poder para a satisfação desse ser humano, vai lhe restar o nada se ele não tiver sentido na vida. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? É muito interessante nós termos essa perspectiva. Quando um terapeuta ele consegue entender essa visão de homem, ele muda a anos-luz a sua precisão e a sua visão, o seu diagnóstico sobre a pessoa que está ali em consultório e que vai colocar a alma dele nas mãos do terapeuta. Eu acho lindo uma frase, gente, que o Jung é um outro aluno de Freud. Vejam, gente, como Freud foi grande para as ciências psicológicas. Foi um grande pensador. É um desrespeito quando nós descobrimos coisas que Freud não descobriu e nós achamos que tem que jogar o que Freud fez fora. E não tem nada a ver com isso. Eu acho lindo uma comparação que Frankl diz. Ele disse que conseguiu enxergar mais longe de Freud, mas porque estava sentado nos ombros dele. Veja só que coisa linda. Ele era um gnomo, um duende, não me lembro agora a comparaçãozinha lúcida que ele faz, mas ele disse que está sentado nos ombros de um gigante, por isso que ele conseguiu ver mais. Ele, quando estava na mesma altura de Freud, via ao alcance de Freud. Freud não estava nos ombros de ninguém porque era um desbravador. E Frankl conseguiu desbravar existencialmente, mas como ele mesmo diz, sentado nos ombros de um gigante. É ou não é genial isso? Você consegue perceber o quanto vai longe, o quanto é profícuo, frutuoso. Uma teoria, uma expressão de uma visão antropológica do ser humano que não trabalha com a separação, o rompimento, a celeuma. Não. Ele trabalha com a comunhão. A logoterapia trabalha com o princípio de comunhão. Não que haja esse nome em algum lugar. Sou eu que estou trazendo essa explicação para que vocês entendam. Jamais em tempo algum Frankl vai desconsiderar quem lhe precedeu. Ele vai aprimorar. Ele vai complementar com algo da dimensão espiritual do ser humano que não foi contemplada pela psicanálise e até hoje não é, nem pela teoria adleriana. Nisso eu já começo a dizer para vocês um pouco das características da logoterapia. A logoterapia é a primeira escola de psicoterapia que corrobora, que corresponde, que considera com muita clareza a realidade da dimensão espiritual do ser humano. Nós fomos educados na escola, nas aulas de biologia, que o homem é um ser biopsicossocial, né? E Frankl, ele complementa. Ele diz, o homem é biopsíquico socioespiritual. Ele é um ser uno, corpo, alma, mente e espírito. Ele chegou a essa conclusão porque ele participou de um movimento de filosofia ali, que pegou as bandas ali, um pedacinho da Alemanha, Polônia, Áustria. Houve um movimento filosófico naquela época, fundado por um filósofo chamado Edmund Husserl, e ele fundou a escola de fenomenologia, aonde eu olho para um objeto, ou para uma pessoa, para a existência, para um ser, e eu procuro tirar daquele ser todas as experiências, todas as impressões que eu tenho sobre, e deixo aquela pessoa, ou aquele ser, ou aquilo que eu estou observando, eu
tiro todas essas experiências, impressões, traumas e olho para aquilo em si. Olho para aquilo de uma maneira totalmente descentralizada, aliás, não descentralizada, mas desmembrada de qualquer influência ideológica, de qualquer opinião pessoal, mas aquela coisa em si. O Frankl olhou para o homem sem as impressões da psicanálise, sem as impressões da teoria adleriana, sem as impressões da psicologia positiva daquela época. E ele entendeu que o homem, e a fenomenologia ajudou ele a entender isso, que o homem tinha um núcleo, um eu interior, que ele vai dar o nome de inconsciente espiritual. E que é desse lugar, que se a gente for situar biologicamente, anatomicamente não tem um lugar, que existencialmente nós temos um lugar onde nós temos um eu preservado de todas as minhas más e boas experiências. E é a esse homem que eu tenho que me reintegrar para que eu possa encontrar o sentido da minha vida. Agora, veja, Frankl não disse que é para eu entrar em mim mesmo e ficar lá dentro. Eu tenho que entrar em mim mesmo, reintegrar-me nessas situações e voltar-me de novo para o mundo, porque o sentido está fora de mim. Compreendem? Eu estou aqui nesse bate-papo falando com vocês, mas eu estou trazendo muito conteúdo. Veja, ele descobriu 3 vontades, eu já falei na aula de ontem. A vontade de poder, a vontade de prazer e a vontade de sentido. Que quando eu não tenho sentido na vida, eu normalmente, não é via de regra, não é receita de bolo, eu normalmente vou acabar caindo na satisfação do poder ou na satisfação do prazer. E aí Frankl faz um grande diagnóstico. Os nossos jovens têm caído nas drogas por isso, por não encontrar sentido na vida, por talvez não encontrarem ao seu redor adultos maduros o suficiente que os oriente, eles acabam descambando para o álcool. Do álcool vão aprofundando drogas mais fortes até que estão totalmente independentes, viciados e, às vezes, condenados a uma realidade muito triste que nós não conseguimos ajudar, até mesmo por falta de orientação e por falta de disponibilidade das famílias. Preferem internar. Algumas situações realmente são necessárias porque eles se tornam perigosos. Mas quando a gente para pensar de uma maneira fenomenológica, quando a gente para pensar de uma maneira muito mais, mais humanizada, os jovens parecem procurar nas drogas o que não estão encontrando em nós. Sentido, orientação, raiz, base, valores. São todas palavras que aparecem na logoterapia. Porque Frankl, quando vai esmiuçando o fenômeno do ser humano, ele vai entendendo que o ser humano precisa ser ser humano enquanto ele se desdobra e ele transborda de si em direção ao outro. Quando eu comecei dando aquele exemplo desse poema lindo, Quando o Amor Vacila, é porque ele traz um pouco dessa percepção. Frankl diz que não há como eu perceber uma outra pessoa e compreendê-la sem antes amá-la. E amar é um movimento fenomenológico, onde eu olho para essa pessoa e tiro dela todas as impressões que talvez eu tenha dela, ou que o mundo tenha dela, ou que as pessoas me deram sobre ela. E eu olhe para ela e entenda quem possivelmente ela pode se tornar. E isso se torna um movimento verdadeiro do que seria amar para Viktor Frankl. Então você imagina que revolução seria se todos os nossos amigos que são terapeutas, não querendo dizer que as outras abordagens não sejam úteis. Claro que são, existem algumas áreas da psicoterapia que nós precisamos da mão dos junguianos, da mão dos psicanalistas. Hoje mesmo passei para a terapeuta dos meus filhos para analisar um material e ela ia pedir a opinião, ela é uma logoterapeuta, ela ia pedir a opinião de uma colega psicanalista. Veja, há uma grande contribuição
todas as abordagens. A logoterapia trabalha a sexualidade? Trabalha a sexualidade. Mas ela precisa estar sentada como aluna na sala de aula da psicanálise. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, de certa forma, eu poderia dizer que os psicanalistas precisariam também estar na sala de aula da logoterapia quando for para tratar de crise existencial. Porque é como se fossem vários assuntos tratados por professores diferentes que foram entendendo, foram se dedicando e foram transformando suas pesquisas em teorias que, adequadas à vivência humana, podem ajudar muita gente a não sucumbir à sua tristeza ou à sua neurose ou à sua dificuldade de se relacionar. Vocês estão entendendo bem isso? Queria que vocês me dissessem aí um legalzinho se vocês estiverem entendendo isso. Porque é uma grande descoberta de Frankl quando ele traz essa perspectiva do inconsciente espiritual. É no inconsciente espiritual que está todo o desenvolvimento da minha inteligência espiritual. Onde eu consigo discernir, vou me arriscar aqui, eu não encontrei essa afirmação em nenhum livro de Frankl que eu reli para preparar essa aula hoje, mas eu poderia dizer para você, pela feeling, pela impressão que eu tenho, que o exercício do meu discernimento é uma ação espiritual. Não no sentido teológico, espírito enquanto Deus ou aquele que aparece no cinema, mas no sentido de espírito enquanto nous, força vital, força interior. Então, a capacidade que eu tenho entre discernir entre o bem e o mal, entre o bom e o não bom, entre o certo e o errado, é um movimento de descoberta espiritual. Estão entendendo? Eu acho isso fascinante. Porque a logoterapia vai trazendo de dentro do homem ele mesmo. E devolve o homem a si mesmo. Estão entendendo o caminho de descoberta? Aí, a partir do momento em que o homem descobre isso, ele vai começando a não alimentar a sua vontade de prazer e a sua vontade de poder, mas ele vai começando a corresponder à vontade de encontrar um sentido na vida. Ele vai querendo encontrar o sentido. E querer encontrar o sentido já é um sentido. Vocês entendem? Frankl tem uma frase interessante que eu gosto quando ele diz: ó, quando você não tem sentido na vida, você já tem um. Encontrá-lo. Veja a gradação. Veja que formidável crescimento educativo da alma humana. Eu vou entendendo que eu não posso corresponder somente à minha vontade de prazer, somente às minhas compensações, mas eu vou entendendo que eu preciso corresponder a um sentido mais pleno da minha vida. Para que eu faça isso, é necessário que eu seja uma pessoa totalmente consciente da minha liberdade. Eu sou uma pessoa livre. Eu sou uma pessoa capaz de escolher. E tenho entendimento, inteligência, competência para escolher. Legal isso, né? Aí vem o pulo do gato. Cada ação livre gera uma consequência de responsabilidade. Cada homem que realmente provou a experiência de ter se encontrado com o sentido ou de caminhar em vista do sentido, ele vai entender que todas as suas ações livres terão consequências responsáveis, que ele vai precisar assumir, que ele vai precisar entender, que ele vai precisar enfrentar e assumir. Esse homem é livre e esse homem é responsável. Estão me entendendo bem? Tá dando para entender? Queria que vocês dessem um sinalzinho por aí se tá dando para entender isso. Porque se você entender esse caminho, você vai perceber que Frankl precisou colocar isso em prática quando foi preso. A partir do momento em que ele vive a sua liberdade, assume a sua responsabilidade, ele vai descobrindo dentro de si valores que precisam ser externados.
principalmente os valores de criação. O homem vai precisar, por um chamado do sentido, brotar alguma coisa de dentro dele e dar isso ao mundo. Eu tenho a impressão, gente, que grande parte dessas pessoas que passam por dificuldades existenciais, e eu passei por isso, sofrem de um mal, eu é que estou dando esse nome. Não li em canto nenhum. Se tiver lido, não lembro, por isso o meu inconsciente vai recorrer. Mas as pessoas na atualidade vivem uma overdose de si mesmas. Ao ponto de mergulham tanto em si mesmas que estão se afogando e não conseguem encontrar o caminho de volta. Que entraram dentro de si e não saíram. Enquanto que o movimento do interior para o exterior faz com que o homem seja verdadeiramente homem na realização de uma tarefa ou no amor a alguém. Na maioria dos nossos consultórios, a maioria das pessoas chegam reclamando de não serem amadas. Mas quando elas colocam o termômetrozinho do amor, é uma teoria que eu tenho cá comigo, elas percebem que a temperatura está baixa. E para ter amor é necessário que a temperatura do amor esteja alta. Se vocês quiserem, eu vou sugerir aqui uma tarefinha de amor. Vocês querem, sim ou não? Vocês querem medir o amor de vocês? Ou vocês acham que isso é um atrevimento? Uma ousadia? Hã? O que vocês acham? Como eu sou um professor que não espera muita resposta dos alunos, eu vou deixar uma tarefinha já aqui, no meio dessa aula. Eu gostaria que você fosse ao livro do 1 Coríntios 13, é um livro bíblico. Mas eu gostaria que vocês não pensassem nessa perspectiva de ser um livro cristão, mas que vocês entendam enquanto um texto filosófico, que é um texto filosófico. Peguem 1 Coríntios 13, que é o discurso sobre o amor, de São Paulo de Tarso. E em todo lugar, tem algumas bíblias que terão o nome caridade no lugar de amor e outras terão amor mesmo. Vocês vão pegar a tradução da Bíblia de vocês, que eu não sei qual é, não sei qual é a palavra, o vocábulo que usa, mas vocês vão tirar a palavra caridade ou a palavra homem, amor, desculpe, e vão colocar o nome de vocês. O que é que vocês acham? Pega o texto do 1 Coríntios 13, tira o nome amor, ou o vocábulo, né? Amor ou o vocábulo caridade, e coloca o seu nome no lugar. Quer queira, quer não, se você pegar esse termômetrozinho de análise do teu movimento de amor, você vai conseguir melhorar o seu desenvolvimento e a sua relação com as outras pessoas. Porque não há uma outra forma de eu apreender o que o outro ser humano é e pode ser se eu não amá-lo antes. Estão entendendo bem o que eu estou dizendo? Eu particularmente acho fascinante isso. O ser humano ser capaz de, no descobrimento de si mesmo, perceber o outro como espelho de si, não no sentido somente da projeção, nem dos sentidos negativos, que muitas vezes as pessoas dizem por aí, né? Ih, não gostou de fulano porque fulano é igual a você e com certeza você está se vendo e vendo as coisas ruins. Não só nessa perspectiva, mas na perspectiva de eu olhar para o outro enquanto pessoa humana que tem um valor e lembrar, perceber, apreender que eu também tenho valor. E que esse valor está atrelado a um sentido de realização da vida. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Esse movimento todo da logoterapia faz com que eu ache, eu entenda, que a logoterapia, ela é, como eu posso dizer, ela é uma educação da alma. Quando eu falava para vocês da escola de fenomenologia, eu lembrava de uma outra judia, que infelizmente não conheceu Frankl pessoalmente. Eu acredito que Frankl tenha conhecido os escritos dela, mas ela não os dele. Ela morreu na câmara de gás em Auschwitz.
Frankl sobreviveu também. Ele passou por 4 campos de concentração. O que ele passou mais tempo foi o campo de concentração de Terezin, na Polônia. Nos últimos anos de Edith Stein, que é essa filósofa, ela passou no campo de Auschwitz. E essa dinâmica da educação da vida interior, a Edith também falava, lembrando desse núcleo interior do ser humano, que precisa de educação. Queria ler para vocês uma frase da Edith, não do Frankl, que vai ajudar vocês a entenderem isso. Olha só o que Edith Stein, que é fenomenóloga, diz sobre a educação. A educação é a arte suprema cujo material não é nem a madeira nem a pedra, mas a alma humana. É a vida interior que é o fundamento último. A formação se faz do interior para o exterior. Veja, gente, que legal. Quando você para pensar numa pessoa que lhe procura para psicoterapia, ou numa pessoa que lhe procura para uma orientação, para um coach, e você começa a entender que o serviço que você tem que prestar a essa pessoa está muito mais ligado à reconstrução da alma do que da reconstrução das decisões, reconstrução da capacidade de discernimento. Ora, se você conseguir ajudar um ser humano a reeducar a sua alma, ele por si só vai conseguir decidir as coisas sem precisar de uma orientação. É um serviço que antecede, porque antecede para prevenir, antecede para orientar, antecede para deixar a pessoa predisposta à realização de sentido, ao amor em vistas do bem do outro, a uma tarefa a ser correspondida e vivida. A contento e com tempo. Vocês têm alguma pergunta que queira fazer? Silvia tem alguma pergunta que queira fazer? Eu vou abrir aqui 5 minutinhos para que vocês perguntem alguma coisa e assim a gente converse um pouco. A você também que está aí assistindo talvez essa aula gravada, eu estou falando agora pelo Instagram, mas esta aula vai ficar gravada no YouTube. Então se você tiver alguma pergunta que surgiu no meio da nossa conversa, já que você não pode dialogar comigo direto ao vivo, deixa nos comentários, seja aqui no Instagram, ou seja na plataforma do YouTube, ou em qualquer outro lugar que nós estejamos. Deixa nos comentários que eu vou estar numa dessas plataformas, andando por ela, querendo responder as perguntas que surgirem. Então, fica a critério de vocês. Para quem está me vendo pelo Instagram, eu gostaria de novo de convidar vocês a irem no meu canal no YouTube. Eu deixei link no link da bio, tem o link do canal do YouTube. E se inscrevam, eu preciso que vocês me ajudem. Né? Eu estou aqui no Instagram entregando muita coisa de logoterapia e eu gostaria de ter um feedback de vocês. Qual é o feedback de vocês? Compartilhem essa aula, salve ela no seu celular, não vai guardar espaço só para que o algoritmo entenda que o assunto é interessante. Ative o sininho, ative um sininho para que você seja notificado quando eu estiver por aqui. Entendeu? Falar mais da ideia do inconsciente espiritual. Silvia, o inconsciente espiritual é aquilo que de mais profundo eu tenho dentro do ser humano. O inconsciente não traz, de maneira preservada, todas as informações e todas as realidades interiores de cada ser humano. Então, quando Frankl fala de inconsciente espiritual, ele vai falar de um material primordial que existe dentro do ser humano, no seu âmago mais profundo. É um lugar onde eu e você estamos preservados de todas as situações, boas e ruins. É aonde nós somos nós mesmos de verdade, com toda a competência, com toda a beleza, com toda a disponibilidade que o ser humano precisa ter para viver e para ter sentido na vida. Compreende o que eu estou querendo dizer? Veja, Freud descobriu o inconsciente pessoal, onde estão todas as mensagens e coisas que eu tenho enquanto ser que vive. Jung descobriu o inconsciente coletivo, significa que dentro das minhas experiências e na leitura das minhas experiências, eu também tenho uma contribuição coletiva.
E atrás dessa dimensão coletiva há um inconsciente espiritual, onde toda pessoa humana traz em si, de maneira preservada, um material primordial da sua humanidade. Que se a gente abstrair aqui muito mais, e que eu pretendo abstrair isso no curso que eu vou estar oferecendo para novos terapeutas, novos logoterapeutas, eu quero realmente pegar na mão de alguns profissionais e que eles possam entender como eu tenho entendido a logoterapia. Quem sabe fazemos um bonito movimento, Silvia, né? Um pequeno grupo que entenda a logoterapia de uma maneira bem mais aprofundada e que a gente possa realmente criar um vínculo, criar um lugar onde a gente pode ir aprofundando o nosso conhecimento fenomenológico, o nosso conhecimento logoterapêutico, né? Então, esse lugar onde eu estou enquanto ser humano preservado é aquilo que de mais primordial o meu inconsciente guarda, o meu inconsciente espiritual. Ou seja, o desenvolvimento interior do ser humano, quando acontece de maneira plena, eu ouso até arriscar dizer que a manifestação passa de uma manifestação humana de mim mesmo para uma dimensão mística e espiritual. Isso é tão profundo, gente, tão profundo, que Frankl acabou escrevendo um livro sobre isso e dando a esse livro o nome de A Presença Ignorada de Deus. Não Deus enquanto pessoa somente, não Deus enquanto essa representatividade religiosa cristã, não, claro que ele era judeu. E tem até um fato interessante da vida dele que eu gostaria de contar aqui já já. Ele não perde essa perspectiva de um homem ser imagem e semelhança desse transcendente. É tanto que ele vai dizer, o homem, ele é virado, totalmente ordenado para a transcendência. E pelo fato de eu ser um homem que sou voltado, direcionado totalmente para a transcendência, eu sou uma pessoa livre, eu sou uma pessoa responsável. E mais, que eu acho lindo essa dimensão, eu sou incondicionado. E aqui ele rompe com seus mestres. Freud, Adler, a psicologia positiva da década de 30. Quando ele diz que o homem é incondicionado, ele está libertando o ser humano de todo e qualquer condicionamento traumático ou não que ele carregue. Porque, já diz Frankl, tudo nós podemos tirar do ser humano, menos a liberdade de escolher o que fazer com aquilo que lhe acontece. Sartre é um dos mestres de Frankl, porque Sartre andou pelo existencialismo e Frankl andou pelo existencialismo e pela fenomenologia. Entendeu, Silvia? Por isso que você está tendo uma referência profunda de Sartre. Entendeu? Eu, enquanto ser humano, sou incondicionado. As minhas situações, elas estão aí. São circunstâncias. Mas eu sou Túlio, apesar disso. Eu sou pai dos meus filhos, apesar de qualquer circunstância. Então, qualquer coisa pode ser tirada de mim, menos a liberdade de escolher o que fazer com aquilo que fizeram de mim. Entende? Eu acho isso formidável, porque ele não deixa de considerar a sexualidade, o prazer, o poder, os mestres. Mas chega um momento em que ele rompe, não no sentido de dizer você é um imbecil e não serve de nada. Não. Olha, você só foi até aí. Me serve demais, mas eu estou precisando ir um pouquinho além. Então, eu vou sentar aqui nos seus ombros, você é um gigante, eu vou sentar em cima de você, que eu estou achando que tem mais coisas por trás dessa montanha que você está enxergando. Foi isso que Frankl fez. E foi isso que ele entendeu ao ponto de dar ao nome da sua escola, né, de psicoterapia, logoterapia e análise existencial. Aquele que faz a logoterapia não é apenas logoterapeuta, mas ele também é analista existencial. E não vou enganar vocês, na prática da terapia dói um pouquinho. Por que dói? Porque o fundamento da logoterapia não é apenas abstrair para coisas lá longe, filosóficas, não. A logoterapia trabalha no dia a dia, ela trabalha naquilo que você tem hoje, no fenômeno que está com você hoje.
Vamos tentar entender se essa impressão que você tem disso que você está me trazendo é realmente assim. Ou você está no fantástico mundo de Bob. Entendeu? Como é que é? Então tem um relato que eu gosto de contar. E aqui os meus amigos, se tiver algum amigo psicanalista por aí, não se ofenda, mas foi um fato que ocorreu. Frank, eu fui visitado por um paciente, por um suposto possível paciente, logo quando terminou a guerra, e o paciente perguntou se ele era psicanalista e tentou argumentar ali, entender mais ou menos o que era logoterapia e psicanálise e tal. Aí ele pediu para Frank eu resumir numa sentença o que era logoterapeuta, e antes de fazer isso, Frank pediu que ele dissesse numa sentença o que era a psicanálise. E o rapaz foi e disse, a psicanálise é você sentar, deitar num divã e falar para o terapeuta tudo que você não quer falar. Frankel, por sua vez, respondeu, na logoterapia você pode ficar sentado mesmo, mas você vai ouvir coisas que talvez não queira ouvir. Vocês estão entendendo como é a assertividade da logoterapia? É fazer com que a pessoa realmente saia da voadora que ela deu por causa das dores e com todo respeito, né, a situação emocional dos pacientes. Mas a logoterapia não vai voar com você lá. Ela puxa você de volta pro chão e vem aqui. Tá, o teu casamento acabou. Você vai fazer o quê agora? Levanta, porque você tem uma mãe que precisa de você, você tem um filho que precisa de você. É tanto que essas justificativas que eu estou dando, que são corriqueiras e muito comuns, é interessante que Frankel conta que por várias vezes chegaram pessoas que disseram que iam se matar no consultório, e Frankel disse, por que você não se matou ainda? Aí ele diz, mas é porque eu tenho a minha mãe, porque eu tenho um filho, porque eu tenho um emprego, eu tenho um cachorro. Então você tem um sentido para continuar vivendo. Então esse sentido que você tem é mais importante do que a dor que você está trazendo. Então vamos parar de focar na dor e focar no sentido que te faz permanecer aqui? Tira o foco da dor. Isso é o que ele vai chamar de autodistanciamento. Isso é uma ferramenta, viu? É uma ferramenta de consultório. Eu levo como logoterapeuta você a tirar o foco da sua dor e tentar transformar você num espectador da sua dor, para ver até que ponto ela tem o tamanho que você me trouxe, ou até que ponto você está usando uma lupa do tamanho do mundo, que só faz te magoar, te ressentir, te maltratar e impedir você de realizar sentido. Consegue entender? É interessante demais que outros terapeutas possam entender isso, ao ponto de desenvolverem melhor a teoria da logoterapia. Então, vocês veem, Frankl, ele quando saiu do campo de concentração, ele tinha perdido todos os seus parentes. O irmão conseguiu viajar para os Estados Unidos, a irmã viajou para a Austrália, o irmão ainda foi preso, de novo, foi trazido de volta e morreu em Auschwitz. Os pais de Frankl também morreram na câmara de gás. A Stella conseguiu fugir mesmo e morreu na Austrália. E tem um fato interessante da vida de Frankl, que aí mostra muito da sua inteligência espiritual e da sua capacidade de reconhecer que há um movimento transcendente que está acompanhando o homem no movimento da sua existência, que algumas religiões dão a esse movimento o nome de Deus. Ele era judeu, um homem temente a Deus. E houve, no meio daquele rebuliço da Segunda Guerra Mundial, uma possibilidade dele viajar para os Estados Unidos, só que os pais dele eram muito idosos, não tinham mais condições de viajar, e Frankl, em dúvida, não sabia se ficava com os pais ou se conseguia escapar, porque também estava indo corresponder a um pedido de emprego, se não me engano. E Frankl conta que no caminho de volta para casa, num determinado dia, ele pediu a Deus que desse a ele a capacidade de entender uma resposta, porque ele precisava saber o que fazer da vida. Quando ele chegou em casa, encontrou o Dr. Gabriel, já idoso, com uma pedra.
da Medina, do templo dos judeus, que caiu lá numa dos bombardeios, foi destruído. Ele conseguiu pegar um pedaço de mármore de uma parede que tinha placas ou gravuras, gravações dos 10 mandamentos. E ele conseguiu pegar uma em especial que tinha um mandamento nela. E ele desguardou por relíquia por muito tempo. Oi, voltamos. Frank, eu já vinha refletindo sobre escolher ficar com os pais ou viajar. Quando o pai encontrou aquela pedra com aquele mandamento gravado na parede dos 10 mandamentos, que ele olha, o mandamento que estava naquela pedra era: honra teu pai e a tua mãe. E ele entendeu nisso que era um sinal divino, que ele deveria permanecer na Alemanha e cuidar dos pais. Seu Gabriel, Dr. Gabriel, morreu nos braços de Dr. Viktor Frankl na câmara de gás. Ele não morreu sufocado pelo gás, mas muito doente. Uma doença grave, não entendi bem qual é a doença, mas ele morreu na enfermaria junto do filho. A última coisa que o filho fez antes de se despedir do pai foi dar-lhe uma dose de morfina para tirar a dor. Dona Elsa morreu na câmara de gás, foi presa e foi morta na câmara de gás. E uma outra coisa, gente, que Frankl precisava ter vivido tudo que viveu e escrevido tudo que escreveu, porque nós precisávamos estar aqui hoje. Eu não sei se você sabe, mas quando descia o comboio de pessoas em Auschwitz, havia um médico que ficava na porta selecionando de cara, pela cara, quem morria e quem não morria. A direita vai para o crematório, a esquerda vai trabalhar. Vai para o banho, tal, ser tratado feito bicho, mas vai trabalhar. E Frankl foi selecionado para a fila da morte, assim que chegou no campo de concentração. Lá no começo da guerra. Ele conseguiu ludibriar os guardas e mudar de fila. E cá estamos nós agora falando de logoterapia. Que legal, né? Nós precisamos aprender a dar mais valor e dar mais ouvido à nossa intuição. Ninguém sabe mais de nós mesmos que nós mesmos. Ninguém sabe mais de nós mesmos que nós mesmos. E quem eu dei a conhecer. Então, é impressionante o quanto, se espiritualmente for falarmos, a providência ajudou a nós estarmos aqui hoje, pensando, meditando e entendendo um pouco de logoterapia. Eu estou aqui há quase 50 minutos. Eu acho que por hoje já deu um gostinho de logoterapia. Deu ou não deu? Deu ou não deu? Eu gostaria de pedir mais uma vez a você que está aqui comigo que você assista às aulas, elas estarão no canal do YouTube. Queria pedir a você que ainda não foi lá e não se inscreveu, o link está na bio com o canal do YouTube. Eu vou editar essa aula de hoje para amanhã e já vou disponibilizar lá. E eu conto com vocês aqui amanhã, porque amanhã nós vamos falar um pouco da contextualização da logoterapia no meio atual. Vocês viram que comecei com o século atormentado ontem, hoje falei um pouco de Frankl e sua percepção do mundo, e amanhã a gente vai ver a logoterapia na prática, como é que ela pode ser colocada, como é que ela pode contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Ela é uma abordagem psicoterapêutica, mas ela transformou-se numa visão antropológica, que todos nós, enquanto seres humanos, merecemos conhecer. Professores, psicólogos, líderes religiosos, enfermeiros, médicos, administradores, gerentes. Quantas pessoas precisam ver a pessoa humana enquanto ser humano, que tem valor, e não apenas um objeto a ser usado. Isso é logoterapia. Então, eu quero agradecer a vocês por estarem aqui hoje. Quero pedir mais uma vez que, se vocês puderem, passem agora pelo meu perfil do Instagram, salvem, ativem o sininho, vejam as postagens que eu tenho trazido para vocês e também, se puderem, passem pelo meu canal do YouTube, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho para que a gente possa trocar ideias. Vem mais coisa por aí, vem coisa boa, principalmente para quem quer trabalhar com desenvolvimento humano.
Em certas coisas que a lei nos permite fazer. Algumas pessoas não querem que a gente saiba, mas existe. Eu vou trazer para vocês. E especificamente olhando no seu olho aqui na câmera, se você tem o interesse, se você já sentiu no coração a motivação de trabalhar com o desenvolvimento humano, de trabalhar com a formação humana, de trabalhar com psicoterapia, não sai daqui não. Mantenha contato comigo no privado, ou então deixa um recadinho no canal do YouTube. Vem novidade por aí, eu acho que as pessoas vão gostar. Se você já é psicólogo, se você já é terapeuta e tem a intenção de aprofundar os seus conhecimentos a partir da visão do Viktor Frankl e da logoterapia, também permaneça por aqui. Eu acho que nós vamos realizar muito sentido. Obrigado por vocês todos estarem aqui. Eu agradeço demais essa presença. A cada dia que passa, ficando mais ambientado com vocês. E com certeza, tanto aqui no Instagram, como no YouTube, ou nas plataformas que nós tivermos, a gente se vê na próxima aula. E eu espero vocês. Um abraço. E lembrem, eu te amo até pelo que você poderia ter sido se a maré das circunstâncias não tivessem te banhado nas águas do equívoco. Boa noite, gente. Boa noite.